tudo de bom para você? Está no ar. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. É uma alegria começar a semana com você. Hoje nós vamos falar de saúde, qualidade de vida e o mais importante, nós vamos conversar com você a respeito de algo que nos chama muita atenção, que é o aumento da violência contra os idosos. Este mês é o Junho Violeta, que significa a conscientização no que diz respeito ao combate à violência contra os idosos. E nós vamos falar da lei, Dr. Dave Prado está aqui com a gente. Existem leis que protegem os idosos e você precisa entender que essas leis devem ser cumpridas para que esse número diminua, porque nós temos visto, e o doutor até comentava comigo, que não é só a violência física, mas também a violência psicológica, o engano, porque eles têm sido vítimas cada vez mais de golpes. Então nós vamos falar muito sobre isso hoje. Fique aqui com a gente, até para você entender também o que é da nossa responsabilidade no que diz respeito ao cuidado com os idosos. E a Rô hoje vai estrear aqui no programa, ela está aqui com a gente pela primeira vez. Nós vamos fazer uma receita deliciosa, que é famosa, que todo mundo ama, que é a tortinha de morango de padaria. Essa aí. Tem várias versões, vários tamanhos. E a Rô tem uma massa que é muito legal porque é super versátil e é muito fácil para você preparar na sua casa e, consequentemente, você vai faturar fazendo esta delícia. E também Zânia já está aqui com tudo pronto, porque nós vamos falar daquilo que aquece o nosso inverno, que são as sopas e os caldos. Claro que você sabe que faz muito bem à saúde, ela preparou aqui várias sopas pra gente, mas você pode fazer algumas mudanças nos ingredientes e escolher algumas versões um pouco mais leves, porque tem aquela coisa de, eu tô de dieta, tomo uma sopa ou um caldo. E muitas vezes esse caldo ele é muito calórico e você nem sabe, porque a sopa tem aquela leveza. Mesmo quando ela é calórica, ela tem aquela leveza, principalmente quando você tem o hábito de bater no liquidificador, por exemplo, a batata ou a mandioquinha. Então você vai entender hoje que você pode fazer essas que você gosta mesmo, que são mais calóricas, nós vamos falar um pouquinho, numa versão um pouco mais leve. Ou então mudar o hábito mesmo, você que tem essa restrição alimentar porque quer perder peso, e você sabe que no inverno a gente acaba comendo um pouco mais mesmo, então você vai aprender também que existem outras versões para você já ter uma dieta mais balanceada, certo? Vem pra cá comigo que eu já vou conversar com o doutor para começar falando dos idosos. Só para você ter uma ideia, quero te falar alguns números que são bastante importantes antes de começarmos essa conversa com o doutor. Existe um aumento na perspectiva do número de idosos no país. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando de uma população que entre 2023, isso de acordo com o IBGE, e 2025 já vai aumentar mais de 2 milhões. Então, nós vamos ter esse ano uma média de 16% da população brasileira já idosa, que são aquelas pessoas, pelo IBGE, consideradas idosas a partir dos 60 anos de idade. Paralelo a esse número, a esse aumento de número de idosos no país, nós temos um aumento bastante significativo nesses primeiros 5 meses do ano, desde janeiro até maio, de um aumento também no número de violência contra idosos. Só para você ter uma ideia, até o começo de junho foram 72 mil denúncias através do Disque 100. Nós vamos falar um pouquinho também sobre essas denúncias, o que significa um aumento de 35% em relação ao ano passado. São números preocupantes, né, doutor? Boa tarde, obrigada, doutor, por você estar aqui com a gente. E para falarmos de algo tão importante que nós precisamos ter essa consciência cada vez maior da necessidade de proteger essa turma que está crescendo muito, né, doutor? E que a expectativa de vida também nos coloca, daqui a pouquinho, nessa estatística. Então, esse cuidado e a lei sendo cumprida é extremamente importante, né, doutor? Sim, essa turma que já cuidou muito da gente e que a gente precisa cuidar deles agora, né? E que a gente vai chegar também nessa faixa etária um dia. Se Deus quiser, né, doutor? Se Deus quiser. E é uma faixa etária que cresce, como você bem disse, né? A expectativa de vida do brasileiro tem crescido nas últimas décadas, né? Por conta disso também, a reforma da Previdência, a reforma de uma série de legislações. E a violência contra os idosos, né? Também tem crescido exponencialmente, principalmente com relação aos golpes que vêm sendo praticados, né? Não só as violências físicas que a gente conversava, né? Nos lares, praticadas pelos parentes, pelos filhos, muitas vezes, pelos cuidadores em casa, mas também nos lares contratados, que embora muitas famílias paguem caro e achem que estão sendo bem cuidados, em muitas inspeções de surpresa se descobre que não, né? Doutor, nós vamos ter uma média de 35 milhões até o final do ano de idosos. Como eu falei, é um número bastante alto.
A campanha deste ano, porque como eu te falei, é o Junho Violeta, então o governo lançou uma campanha que se chama Entre Gerações, Laços que Protegem, que significa essa interação mesmo entre os idosos e os mais novos, para que eles tenham essa consciência da necessidade de proteção. Paralelo a isso, na semana passada foi até lançado um manual que o governo está fazendo, que enfatiza a importância desses cuidados. Doutor, falando em leis, a gente sabe que as leis existem e são rigorosas na proteção aos idosos, né? Até no que diz respeito aos golpes e também na violência dentro da própria casa, que é o que acontece em maior número, né, doutor? Sim, o que na verdade é uma grande preocupação e o que precisa ser melhorado é a aplicação dessas normas, né? E a estrutura do governo, do judiciário como um todo, para a aplicação das normas. Por exemplo, o idoso, ele tem direito à preferência num processo judicial, que seja analisado mais rápido do que quem não é idoso. Ah, Mas tem isso na também, prática, doutor? tem. Mas na prática isso dificilmente é implementado. Você não vê os tribunais tendo no sistema informatizado dele, porque a maioria dos processos hoje são digitais, né, tudo informatizado, você não vê no sistema uma diferenciação do processo do idoso para que ele seja julgado mais rápido. E nenhuma política pública do judiciário para que os processos de idosos, principalmente doentes, eu tenho um caso desse agora, também tenham prioridade de decisão, né? Ou haja uma preocupação dos magistrados em fazer valer isso. Fazer valer isso, em ter uma decisão mais rápida, né? Então, não bastam ter as normas, né? A gente precisa cobrar para que elas sejam aplicadas e que as políticas, como essa cartilha agora que vem sendo elaborada, está em fase de revisão, seja não só divulgada, mas também aplicada, né? É porque, na verdade, na prática, ou seja, as leis e as normas existem, mas na prática isso não é visto colocado efetivamente no dia a dia, né, Nós doutor? temos delegacia especializada do idoso, mas com pouca estrutura e poucas delegacias, né? Então, a legislação e a proteção ao idoso existe bastante. Mas a gente precisa cobrar para que ela seja mais efetiva. Doutor, então nós temos a violência psicológica, essa violência deve entrar na negligência também, né? No que diz respeito a você ter esse direito de ver o seu caso resolvido judicialmente e não acontecer por conta dessa morosidade, até do não cumprimento da lei. Mas existem alguns passos que eu tenho que dar no meu dia a dia, como cuidador, né, responsável pelo idoso, que eu tenho na minha casa, por exemplo. Eu tenho como acionar a justiça quando isso acontece? Sim, na verdade, primeiro você deve checar antes de contratar esse idoso para ver as recomendações dele, né? Tem que ter cuidado na hora da contratação para ver se as referências são verdadeiras, né? Se quem ele trabalhou, como é que foi o atendimento, quanto tempo ficou. Muitas vezes no currículo da pessoa você vê que ela ficou pouco tempo em cada lugar. Isso já é um indicativo de algum problema, né? E além de checar a pessoa e ver antecedentes criminais dela, é bom você checar dos familiares, né? Para que você não tenha, de repente, um problema direto com o idoso, mas um problema de segurança na sua casa, né? De assalto, de furto, que a gente vê acontecendo com muitos trabalhadores que entram dentro dos lares. O segundo ponto é começar a checar a rotina, se está sendo bem cumprida, e junto com o idoso. Câmeras dentro da casa também ajudam muito, né, a flagrar algumas violências, alguns problemas nesse cuidado com o idoso. Hoje em dia você compra uma câmera aí com R$200, coloca um cartão de memória, ele fica gravando e depois você checa, né? Muitos casos de violência dentro do lar, não só com idoso, mas ainda mais quando você tem um com idoso bebê, que já enfim, tem vários problemas para se comunicar, né? Sim, sim. E às vezes ele não percebe, né? Dá o remédio errado, dá uma dose maior, né, para dopar o idoso para ele. A gente conversava sobre isso, para que ele fique mais inerte durante o dia, não dê tanto trabalho. Então, o cuidado com o idoso, o zelo com o idoso, ele tem que ser muito maior pela dificuldade de percepção dele, né, de estar sendo maltratado ou de sofrer um golpe. Em contrapartida, quando nós falamos de idoso que é considerado acima dos 60 anos de idade, a gente sabe que hoje é uma população economicamente ativa e trabalhando a maior parte, né, doutor? Existem algumas restrições com relação à contratação das pessoas mais velhas. É proibido que se tenha algum tipo de restrição, mesmo estando já sendo caracterizado como idoso. Eu posso contratá-lo da mesma forma, doutor? Ou tem um outro cuidado que eu preciso ter também? Não, você pode contratar, infelizmente, com muitos idosos não conseguem guardar dinheiro ou não tem uma renda do INSS ou de previdência privada que lhe permitam
pagar todos os remédios que muitas vezes são muito caros, plano de saúde é muito caro, e ele precisa ainda continuar trabalhando depois de aposentado. Então, ele tem o direito de ser contratado e trabalhar como qualquer outra pessoa. Não tem nenhuma restrição nesse sentido? Não, a restrição é só aquela da profissão, né? Certo. Claro que você não vai contratar um idoso para... Não, mas a restrição por causa de idade não tem, não preciso ter. Não tem. Doutor, quando eu vejo que é o que essa cartilha, nós falamos para você, houve uma aprovação dessa cartilha dentro do próprio Ministério para que comece daqui para frente a ser mais discutida. E uma das prioridades é justamente esse cuidado e essa conscientização das pessoas que convivem com o idoso, por conta da violência, da maior parte dos casos de violência ser registrada dentro da própria casa. Agora, quando é que eu posso entrar em ação para denunciar? Se eu percebo que a pessoa ali perto da minha casa, que um vizinho ou uma pessoa conhecida, ela sofre essa violência, se eu ouço alguma coisa, eu já posso fazer uma denúncia, doutor? O ideal é que você reúna provas para fazer a denúncia. Por quê? Porque se você denunciar alguém por maus tratos do idoso, você está dizendo que essa pessoa cometeu um crime. Crime de maus tratos. É crime, né, doutor? É crime. Tá. Mas se não ficar comprovado, ela pode depois te processar por ter denunciado ela sem provas e acusado essa pessoa de um crime, que chama crime de denunciação caluniosa. Denunciar alguém por um crime que ela não cometeu ou que não se tem provas que cometeu. E aí isso pode reverter contra você. Então você precisa ter absoluta certeza, não somente no caso do idoso, mas quando acusa qualquer pessoa de qualquer crime, que essa pessoa realmente cometeu um crime. Então é preciso tomar muito cuidado numa denúncia, né? Exatamente. Mas existem coisas que são muito visíveis e que você já ouve, já conversa com as pessoas, e daí é uma questão de você ter o bom senso para fazer isso. Eu sempre sou a favor de conversar primeiro com a pessoa que pode estar maltratando ou com alguém que viva junto ou de repente não saiba, né, doutor? Antes de uma denúncia formal, vamos dizer assim, né? Agora, doutor, você falava de algo importante que eu acho que é necessário a gente destacar, que são os golpes. Né? A gente sabe que essa população é uma população que tem sido vítima de muitos golpes. Por telefone, pessoalmente, o doutor me falava de casos que agora são recorrentes, que é aquela história de vai alguém lá para fazer alguma coisa e tira foto, aquela história do celular que a gente tem visto muito. Qual é a orientação para evitarmos isso, considerando que muitas vezes esse idoso fica sozinho em casa? Se é uma pessoa que não precisa desses cuidados, que ainda se locomove bem, que está lúcida, eles ficam muito tempo em casa sozinhos, né, doutor? São mais suscetíveis a esses crimes, né? Sim. No caso de telefone, o que a gente recomenda, recebeu mensagem, não abra link de hipótese nenhuma. Consulte seu filho, seu neto, consulte outra pessoa para saber se aquilo é verídico ou não. No caso de telefonemas, número desconhecido, 0300, não atenda de jeito nenhum. Eles gravam sua voz, te pedem dados do seu cartão de crédito. Existe agora o golpe do falso advogado, em que ele fala que você ganhou um processo judicial. Há 2 semanas atrás, uma idosa cliente minha passou os dados do cartão de crédito, acreditando que... Mas a pessoa tem um processo? Tem um processo. Normalmente ela tem um processo. Daí eles descobrem que a pessoa tem um processo? Sim, e descobrem o telefone dela. Mas, doutor, as pessoas têm acesso facilmente assim a processos? Tem. Caramba, hein? Quadrilha tem acesso a tudo. Então a pessoa tem um processo que ela espera uma resposta, eles descobrem isso e entram em contato de alguma forma, dizendo normalmente por telefone ou WhatsApp. Do advogado dela, com o nome do advogado... todos os dados do processo. E aí falam que para ela receber, ela tem que pagar um imposto, tem que pagar as custas do judiciário, que não é verdade, porque não existe isso, você não paga nada para receber do judiciário. Primeiro você recebe, se tiver imposto você paga depois. Tá. E aí as pessoas pagam. Eu tive um cliente meu que depositou R$10 mil. Meu Deus. Foi no banco. Do céu, que tristeza. Ele nem transferiu de casa do celular, ele foi no banco para transferir. Depois que ele transferiu, é que ele perguntou para o escritório se era do escritório. Ai, gente. Tive vários casos, dizer, então várias pessoas que transferiram. Porque isso que eu falo, porque como eles têm os dados, isso que você precisa tomar cuidado. Eles são muito bons em transparecer que aquilo verdade, não é um golpe, né? Que é verdade. Daí, como você tem os dados, na hora você fala, poxa, estou esperando tanto tempo, consegui. Você fica tão animado que vai receber um dinheiro, que recebeu uma boa notícia, que você se desarma. E isso eles fazem o quê? WhatsApp, doutor, telefone? Não é nem pessoalmente. Eles começam com conversas no WhatsApp e depois falam que uma outra pessoa vai ligar. Tá. O assistente vai ligar, tal, e aí ele liga e muitas vezes ele faz, inclusive, chamada de vídeo, eles pegam sua
sua facial, e com isso eles conseguem abrir contas, pedir cartão de crédito, e aí vão aumentando o golpe. Então é preciso muito cuidado. Não responda e não atenda ligações de número desconhecido. Que você não conhece. E principalmente se falarem alguma coisa, se for o WhatsApp falar que você ganhou, o seu advogado vai entrar em contato e você não tem que pagar nada. Pedir para pagar alguma taxa já não existe. Não existe. Isso é golpe. Com certeza é golpe. Doutor, tem o outro que você falou também, que eu não entendi direito, que é a história deles irem para casa. Eles normalmente, qual é a desculpa para me chamar e para eu tirar minha foto? Normalmente eles vão fazer uma entrega dizendo que alguém mandou um presente, ou de aniversário, ou de outra data. E aí tem 2 tipos de golpe. No primeiro, eles pedem para pagar a taxa só de entrega. Certo. E aí a maquininha, ela tem um visor clonado, então ele mostra lá uma taxa de, por exemplo, 5, 10, 15 reais, um valor baixo. Tá. Mas quando ele passa o cartão, o valor é outro. É 2, 3, 5 mil reais, quanto ele conseguir sacar da conta do idoso. Meu Deus, a pessoa nem percebe. Não sabe porque não aparece no visor. A máquina, ela é alterada. Ai, meu Deus. E ele fica geralmente de capacete, então na filmagem da portaria não dá para ver. A placa da moto geralmente é fria, é uma placa clonada, então você tem muita dificuldade de descobrir quem é o golpista. E o segundo é dizer que precisa tirar uma foto dela para provar que entregou a encomenda. Para confirmar. E aí, com a foto novamente, ele abre conta, pede cartão de crédito e aí faz uma série de golpes. Nesse caso, se for verdade que vão te entregar alguma coisa, deixam na portaria e pronto. E o porteiro assina. Exato. Não é, doutor? Não receba, não vá lá. Não receba, nem desça. Entendeu? E oriente a pessoa idosa que está com você a fazê-lo. E no que diz respeito às denúncias, doutor, antes da gente encerrar, o Disque 100, eu vi que é o melhor canal para o tipo de denúncia, para denunciar a violência contra idosos e todos os atos, na verdade, não só atos de violência física, né? E o mais importante é que é anônimo. Eu acho que isso também ajuda as pessoas, que muitas vezes as pessoas têm medo, principalmente quando se fala em asilos e casas, né, doutor? Se você não tem provas, mas você tem quase certeza, faça uma denúncia anônima. Inclusive no site da Polícia Civil você consegue fazer lá uma denúncia anônima. Além do Disque 100, pode fazer também pelo site. Sim. Tá. Escreve lá, denúncia, eu não quero ligar, tenho medo da minha voz, tenho medo de identificar meu telefone. Faz uma denúncia pela internet, que aí a polícia vai verificar. É importante você denunciar, mesmo que anonimamente, principalmente casas, abrigos. O doutor falava sobre isso no início, eu só quero reforçar. Claro, você pesquisa o máximo para deixar o idoso numa casa de repouso, mas mesmo assim pode haver algum problema. Então, se você tem alguma dúvida da maneira como está sendo tratado, faça a denúncia anônima no Disque 100 ou pelo site da Polícia Civil do seu estado, e daí você vai ver que vão começar a investigar. E a partir daí, você deixa na mão da polícia. É a melhor coisa, né, doutor? Sim, no caso de lares, contrata um advogado para ele checar se a casa tem alvará, se o responsável antes de ir, já né, não fechou antes uma clínica por problemas, faz uma checagem antes de contratar para o seu idoso. Doutor, obrigada, viu? Imagina, uma alegria ter você, que seja a primeira de muitas, doutor. Obrigado. O Instagram do doutor está aí na tela, Dave Prada, e ali você tem muitas informações, que ele sempre posta muitas informações para você. E no link da bio, você já pode entrar em contato com ele e marcar um horário. O doutor é advogado da família também, então tem várias ramificações que ele pode te ajudar. E ali no Instagram você tem todo o caminho, certo? Vou dar uma paradinha rapidinha, depois do intervalo nós vamos falar sobre sopas e caldos mais saudáveis para você aprender aqui um pouquinho mais sobre esse assunto com a Zânia. E a Rô vai fazer pra gente a famosa torta de morango de padaria, uma delícia que a gente aprende daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com Tudo de Bom para você. Nós já estávamos discutindo aqui as sopas mais saudáveis com a Zânia e a Eusânia, o doutor e a Rô, aqui falando um pouquinho, a Andréa, assessora, que nós estamos falando aqui, que a Zânia falou uma coisa importante. Além de você prestar atenção na hora de fazer a sopa, nos ingredientes, é o que nós vamos falar, você também tem que prestar atenção nos acompanhamentos, porque eu estava comentando que às vezes você vai num self-service de sopas, daí tem uma mesa só de pães, Zânia, né? Boa tarde, minha amiga. Boa tarde. Que bom que deu tempo de você voltar antes de sair de férias, maravilhosa. Tô de volta aqui, hein? De volta, a gente ama a Zânia. Olha que delícia, a Zânia trouxe vários tipos de sopa, porque hoje você consegue, até essas mais naturais, você consegue comprar prontas. Entendeu? Então, tudo isso você tem que prestar atenção. Ela trouxe várias. Essas aqui são compradas assim, né, Zã? Mas são naturais, são né, naturais. Keila? Não tem aditivo, são
sopas mais saudáveis. Agora, e aquela ali daqueles potinhos bonitos? Elas são naturais também? Congelada, naturais, só Olha que- ingredientes naturais. Olha que gracinha essas. Essas é de uma marca bastante famosa, porque a gente não estava afim de fazer propaganda sem receber. Por isso nós tiramos a embalagem. Nem uma Eles já roubinha. estão muito bem de vida para nós ficarmos mostrando. Mas você encontra nas principais lojas e hipermercados e ela já vem congelada nesse potinho, que é o potinho que você já consegue também colocar no micro-ondas. Isso mesmo, Keila. O interessante dessa sopa, os ingredientes naturais, nada de aditivo. E o mais fantástico é a tecnologia que é colocada nela. É o ultracongelamento. Tá. O ultracongelamento, ele não deixa que o alimento perca nutriente. E ele não tem o conservante. Ele... Não precisa. Tá, a embalagem também você já... Já é apropriada. E aí vocês têm em casa sempre uma opção saudável. Certo. E assim, na internet, se você comprar uma quantidade razoável, eu vi até de R$14 um potinho desse. Ah, até que não é caro, então. Não, é um preço ótimo. Mas Essa tem- daqui eu comprei por R$17 a R$22. O sabor tem a ver com a cor da embalagem? Não, né? Essa é canja, Certo. aí uma é mandioquinha com frango e a outra é de vegetais. Eu não Eu já lembro. estava achando que a amarela era abobrinha, não, mandioquinha, a essa é outra, a frango. verde era caldo verde e a Frango outra não, era de essa é beterraba. canja. Então é só para você fazer a coleção dos potinhos, na verdade. É. Legal. E eu Mas sempre, é saudável. E eu sempre falo, Keila, que sopa é uma opção saudável. É muito melhor você comer um caldo verde mesmo com linguiça do que você comer qualquer outro, um lanche, por exemplo. Tá. A sopa, por quê? Porque a couve, os pedaços da couve é rico em fibras. A fibra não vai deixar você absorver tanto a gordura da linguiça. É tipo uma esponjinha, só para Certo. ficar bem claro. Uma esponja que não deixa seu corpo absorver. Então é interessante. Ah, caldo verde é calórico porque tem batata. Gente, batata é rica em carboidrato e a gente precisa de carboidrato também. É melhor o carboidrato da batata do que do macarrão, por Do exemplo. que de um pãozinho refinado. Tá. Tá? Porque aqui, ó, é um alimento pronto aqui, ó. Seu corpo vai receber de uma forma diferente. Você tá? trouxe vários sabores aqui, que eu já tô vendo que na cumbuca marrom, o que a gente pode... Você trouxe o caldo de mocotó também? Que você Aqui, brincou? ó. Ai, Você que você delícia, eu amo gosta, caldo já de mocotó. pronto para levar. Então, mas daí você... Alguns fazem mal, porque eu quero separar o fazer bem com a dieta de quem quer perder peso. Porque são coisas diferentes, certo? Uhum. O caldo de mocotó, se eu quiser perder peso, você não aconselha? Ou tudo Não, bem? não aconselho. Porém, o pior da sopa é isso aqui, gente. É o queijinho, é o Acompanhamento. bacon, é o pão. Se você tá num processo de emagrecimento, eu vou comer só um pouquinho de mocotó, Já- tudo bem. Gente, mas é quem é só um pouquinho, tá? Quem vai comer 2 potes, então nem insista, Não né? adianta. Então, isso daqui é uma coisa que, a despeito de querer perder peso ou não é saudável. não é saudável bacon- para quem tá querendo uma redução de caloria. Para E quem o quer queijinho também não. Não. E os pães também, aquela infinidade de pães que tem algumas vezes nos buffets. Ó, esse pãozinho ali é uma opção de pão mais saudável. O italiano? É fermentação natural. Natural. A Então não é porque é fermentação italiano. natural- Pão de fermentação natural é melhor? É, porque ele é rico em fibra. Ah, tá. Então esse aqui, se eu for optar, é melhor isso. Exatamente. Então, Certo. assim, a gente pode comer o pãozinho, pode comer a sopa, só que a gente vai fazer escolhas mais inteligentes, né? Então, vamos de um pão de fermentação natural, uma canja, não vamos adicionar tanto bacon, porque Certo. é isso que deixa a sua sopa mais calórica. E também, gente, se você, por exemplo, também tem que pensar no macro do negócio. Você vai comer o caldo verde, por exemplo, que ele já tem batata, ele já é mais forte, ele já tem, alguns já tem um pouco de bacon, tem a linguiça. Para que você vai acrescentar linguiça para comer um pão? Aí Então aí fica é uma um coisa que você excesso, aprender né? a balancear no dia a dia. Porque daí você vai tomar a sopa de dia e à noite também, por causa desse frio. Eu vou substituir. Daí você vai comer o pão de manhã, você vai comer o pão na hora do almoço, você vai comer pão à noite. Também não tem jeito. Né, Zane? Acho que é um Exatamente. pouquinho do bom senso também, né? E aí é isso, é variar. Então, eu vou comer uma batata, vou comer uma sopa de mandioquinha com carne seca, que a gente tem aqui, tem de abóbora. Mandioquinha com carne seca é legal É também. muito boa, gente. Assim, Mandioquinha também faz bem, né? faz bem, Keila. O pior da alimentação é o excesso, é a falta de controle. Se você não tem um controle alimentar, você deve procurar ajuda. Agora, Zan, se eu gosto de comer mais, daí é melhor eu optar pela canja? A canja. A canja Mas a canja não vem o arroz? Daí o arroz não... Keila, a gente não pode aterrorizar o carboidrato.
A gente precisa. A única fonte de energia para o nosso sistema nervoso central é o carboidrato. Tá. Então, assim, confusão mental. A gente estava falando de idosos agora. Idosos, quando vai envelhecendo, a alimentação é a base de carboidrato. Tira a proteína e aí fica uma alimentação pobre em nutrientes. Muitos têm dificuldade em mastigação. Aí vai pela sopinha, bate no liquidificador. Posso bater no liquidificador? Posso, gente, mas não é recomendado. A gente... que legal isso. Não, é melhor eu deixar os pedaços? Pedaços. Até bebês a gente faz isso, a massa, para sentir a textura, para mastigar. A gente precisa dessa movimentação. É verdade. Muita gente vai transformando tudo em creme, né? Tudo em creme. Até a carne bate no liquidificador. E o idoso à noite vai comer o quê? Uma bolachinha com chá. É. Põe uma sopinha, uma canja... Põe um caldo, dá para comer. A gente agora, você falou de carboidrato que a gente não pode, eu falei, né, que a gente não pode aterrorizar, mas assim, idoso, a gente tem que priorizar proteínas. O que é proteínas? Tudo que vem de origem animal, carnes, peixes, ovos, leite. Então, assim, sopinha tem que ter proteína. Aumenta a proteína, vai te dar saciedade, não faz você engordar. E você vai estar nutrido. A gente vai envelhecendo. Quanto mais a gente envelhece, mais proteína a gente precisa. Caldo de mocotó nutre, cheio de gordura, eu posso? Pode, gente. Caldo de mocotó é cheio de nutrientes. Porque o mocotó faz bem, né? Faz bem. E olha só. Então por que ele fica tão gordo? Não é que é gordo, que ele tem gordura, mas aqui é cartilagem, ó. Eu trouxe de propósito, ó. Ele tá gelatinoso. Aqui não é gordura, é a cartilagem, é cartilagem. Né? Que faz bem também, né? Perfeito. Colocou um limãozinho aqui, ó, vai ajudar a produzir colágeno, que todo mundo tá atrás aí do colágeno. Coloca limão, introduza caldo de mocotó na sua refeição. Lá no Nordeste, a gente come de manhã, porque é uma coisa que é para dar sustância o dia inteiro. Daí você não precisa ficar falando muita farinha, porque tem muita gente que usa muita farinha. Exatamente. Tira um pouco da farinha. Não precisa. E nem creme de leite, que eu já vi gente fazendo com creme de leite também. Não precisa. Fica mais cremoso, não precisa. E aí a pessoa que quer tomar caldos, sopas e cremes, qual que é a melhor opção? Sempre sopas, tá? Caldos são saudáveis, mas não vai dar... Mas é o batido no liquidificador, não vai dar saciedade. Cremes, eles são ricos em carboidrato, em gorduras, porque são a base de creme de leite, tem creme de palmito. Para ficar aquela textura, você tem que botar o creme de milho, tudo é creme mais calórico. Tá. Então, a sopinha tem o carboidrato, tem a fibra e tem a proteína. O carboidrato a gente precisa, certo. A proteína necessária para a evolução humana, para a gente envelhecer bem, a gente precisa da proteína. Essa daqui é o quê? Essa daqui, Keila, é abóbora com carne seca. Também é legal. Perfeito. É melhor abóbora, mandioquinha ou batata? Sabe o que eu recomendo? Ir variando. Um dia uma, um dia outra. Mas não tem umas que tem mais fibras ou alguma coisa do que a outra? Se eu quiser escolher? A fibra depende do processo de preparo. Ah, tá. Ah, é? É. Se eu fizer um caldo verde com pedaços, vai ficar mais fibroso do que batido. Agora, eu não preciso, por exemplo, tudo substituir a batata pela batata doce. Não preciso. Não, gente. Todo mundo faz bem. Tudo. A batata, a mandioquinha, a abobrinha fazem bem a saúde. Sim. Lógico que aí eu vou comer uma sopa encher de bacon, aí a gente... O problema é o excesso do acompanhamento. É o excesso, mas pode ir trocando, ok? Um dia batata, um dia mandioquinha, um dia batata doce, e vai nesse processo, saborizando e nutrida, né? Olha, uma coisa importante que não dá para deixar de falar, a praticidade muitas vezes faz com que a gente cometa, daí sim, o erro na hora da sopa, que é isso daqui, olha. Sopa em saquinho, tem algumas que já vêm até... Perdão. Tem algumas que já vêm até na canequinha. Então, o problema disso aqui, dentre outras coisas, o que a gente sabe, a Zônia vai falar mais, é o sódio. Mas não é só isso, nós estamos falando de conservante. Mistura, nos Estados Unidos tem muito até o purê desse jeito, tudo em pó. Você tem que pensar que se você transforma um legume em pó, a carne em pó, alguma coisa tem que para conservar tudo isso em pozinho desse jeito. Mas eu tô com muita pressa.
Então, procura levantar mais cedo para você fazer isso antes e congelar, ou então comprar o congelado, mesmo que você gaste um pouco mais, porque não vai te fazer bem a longo prazo. Uma vez ou outra, claro que tudo bem, que também ninguém aqui sabe, para te demonizar o negócio, não é isso. Não é proibido, mas não vai fazer bem e isso vira uma constância por causa da comodidade. Tanto esse pequeno quanto as sopinhas aqui, as sopas grandes, que a gente tem esse hábito que são antigas. E o creme de cebola, que a gente falou também por conta do excesso de calorias e de creme de leite aqui, e tudo. A indústria também está preocupada em reduzir sódio, reduzir gordura, mas ainda é porque tem menos sódio. Ainda é um produto ultraprocessado. Até porque ele dura quase um ano, para durar um ano o saquinho. O que causa no nosso organismo? Ajuda a gente a ficar inchada, a gente vai ficar inflamada sistêmica. Não é aquele inflamado que adoece um ferimento, não é sistêmico, sabe? E isso a gente pode ter hipertensão, obesidade, diabetes. Essas doenças estão associadas a esse tipo de alimento. Nada disso aqui para criança, gente. Essa opção... Para criança nem pensar, né? Não. Essa opção aqui... É melhor. Melhor não, é o ideal. A gente tá falando, essa daqui eu comprei por R$6, essa daqui tá R$17. Tudo na nossa vida a gente tem que ter um peso. Não cabe no financeiro, gente, então vamos fazer em casa. Agora, se não cabe... Faz em casa. Faz em casa. Agora, uma coisa que eu quero te falar antes de encerrar, que eu vejo muito, não dessa daqui, mas dessa maior, que tem conchinhas, tem um macarrãozinho e tal, que é bem, bem conhecida já, que isso aqui é coisa de criança, deve ter uns 40 anos, quando eu era criança já existia. Sim. Antes tinha até de letrinhas e tal, que a gente costuma enriquecer. Então, você usa isso daqui e coloca todos os legumes. Não dá para entender direito por quê. Não tem necessidade disso, né? Não vai adiantar nada isso. É que assim, a gente falar da situação financeira das pessoas é um pouco complicado, né? Talvez a pessoa usa para render em casa. Isso aqui não é muito barato também. Não, esse daqui eu acho que foi 16. 16? Compatível a essa, né? É que rende um pouco mais, né? Se você puder melhorar, vamos dizer que é bom. É uma redução de danos, né? Ah, tá. Então não faz tão mal. É menos pior. Menos pior. Mas sempre priorize o alimento in natura ou com novas tecnologias. Eu falo que o nosso objetivo é a indústria entender que dá para produzir alimentos saudáveis. É isso. O nosso grande desafio. Hoje tem um congelado, daqui a pouco vai ser o saquinho. Astronautas hoje se alimentam do espaço com alimento em pó. Com pílula até? Exatamente. Então, a gente vai chegar nesse patamar. Só que ainda é muito caro transformar isso em saudável. Mas a gente vai chegar lá. Uma outra coisa antes de encerrar. Então, esse balanceado é melhor, né? Evitar os pães. Eu queria desmistificar uma história. Torrada é pão. Pão. Certo? Porque tem gente que fala, não, a torrada é mais leve. A torrada é mais leve, mas ela tem a mesma quantidade de calorias, não tem? É a mesma coisa? Tem, e até mais, que às vezes vai uma gordurinha ali. Então, uma torrada, coisinha. gente, é pão torrado. Não é? Você já deve ter ouvido como nutricionista. Não, mas eu sou como uma torradinha. Não precisa pegar uma pedaço de pão, só uma torradinha. A torradinha é pão. É pão. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar apertar. Minestrone, aquela sopinha italiana. Sei. Sabia que está associada à longevidade? Lá na Itália, tem uma galerinha que vive mais de 100 anos. Foram pesquisar lá. Qual a base da alimentação dele? Minestrone. Mas por quê? O que tem de diferente do minestrone? Porque é macarrãozinho. Macarrão, legumes e feijão branco. Ah, o feijão branco. O feijão branco. Então, assim, o estudo... Mas eu acho que a nossa aqui, eles não põem feijão branco, não. Não, a nossa a gente põe carne. Mas também é super nutritivo e saudável. Então, assim, o minestrone está associado à longevidade. Isso é estudo, tá? E tem macarrãozinho. E tem. Não. Então, é assim, a gente não pode associar o carboidrato à má alimentação. E a italianada deve comer um pedacinho de pão também. Sim, então, mas assim, qual que é a diferença? Ele faz o macarrão. Aí eles fazem o macarrão. É um macarrão mais saudável também. Exatamente. Eu acho que você buscando esse equilíbrio e o alimento cada vez mais saudável, mais natural, você já está no lucro. Isso. Né? Para viver mais e viver com qualidade de vida, viver melhor, que é o que a gente sempre fala para você. Eu sempre brinco aqui que a expectativa de vida, como o doutor mesmo falou, está aumentando. Então você tem que buscar viver melhor e com saúde para gastar esse tempo da melhor forma possível, que é fazendo as coisas que você ama, com as pessoas que você ama e não gastando com remédio. E isso...
grande parte dessa qualidade de vida você vai ter através da alimentação. A maior parte, na verdade, você vai ter através da alimentação adequada. Então, não é nada terrível você sair da linha, mas você andar fora da linha o tempo inteiro vai te causar consequências terríveis, não tem jeito. A exceção, né, Keila? A exceção. Não pode ser regra. Então deixa aí que depois eu vou comer. Por isso você falou para esquentar. Se eu soubesse que era o mocotó, eu tinha falado para você esquentar. Obrigada, minha amiga. Olha, você pode contratar a Zânia, porque ela é especialista em qualidade de alimentos, então é legal porque ela vai no seu restaurante, bota a casa em ordem, entendeu? E ainda te dá várias orientações importantes no que diz respeito à qualidade do alimento também durante a preparação. Lá no Instagram dela, tá aí na tela para você, que é o Zânia Machado, você vai ter todas as informações, tem o link na bio para você entrar em contato com ela e contratá-la. Só não dá o mês que vem, porque ela passa o mês de julho lá, na terrinha, né? Traz coisa boa, tá? Por favor. Vou trazer tudo saudável para você. Não, pelo amor de Deus. Do Nordeste não, né, Rô? Seja bem-vinda, maravilhosa. Tudo bem? Muito bem-vinda, tudo de bom para você. Que alegria ter a Rô aqui. Todo Finalmente deu certo. Graças a Deus. Não é? Vamos lá fazer essa... Vou até pôr o cabelo aqui para trás, para poder aprender a fazer essa delícia. Nós vamos começar com a massa, porque ela vai precisar repousar um pouquinho. Certo. Tá bom? Então vamos colocar primeiro. Olha, a Rô já trouxe tudo adiantado? Pode ir fazendo, Pode. Rô. Mas eu pedi para ela fazer esse passo a passo, a gente tem tudo adiantado aqui, mas é para você ver que na tua casa dá para você fazer também com a mesma tranquilidade. E tem algumas dicas também. Tem umas pessoas que gostam do espelhado mais brilhante, você vai entender como é que faz. Tem outros que gostam dele mais fosco. Tudo isso dá para você fazer na sua casa. Isso mesmo, ó. Coloquei a manteiga. Dá para fazer com margarina? Dá. Porém, tem um truquezinho que eu vou ensinar no final. Mas certo. A manteiga, ela dá sabor, porque é gordura animal, então é incomparável, né? Então, eu coloquei manteiga, açúcar e as gemas. Ô, Rô, você usa manteiga com sal ou a manteiga... Sem sal. Eu prefiro sem sal. Sem sal. Isso, eu prefiro sem sal para fazer doce. E ela tem que estar na temperatura ambiente, né? Isso. Pra gente fazer um creminho com ela. Então, por isso que eu pus a luva, pra gente fazer uma melequinha. Os ingredientes estão na tela e a quantidade de ingredientes que você está vendo na tela, que os meninos já estão colocando para você, equivale a uma receita inteira. Aqui nós estamos fazendo só uma demonstração para você, então você não se preocupe que essa receita que está indo para você é a receita original. Ela rende quanto, Rô? Dá 2 tortas daquela ali, Nossa, da maior. Rô. Isso. Rende bem essa receita, massa, né? Para massa eu trouxe a receita inteira, para eles verem como fica a consistência. Tá. Mas do pra massa você trouxe toda? Para isso, tá. Para massa eu trouxe toda. Porque quando eu abrir, nós vamos encher essa aqui e dar mais uma dessa ainda. Certo. Ô, Rô, no Instagram da Rô tem tudo a ver com o que a gente está falando dos gordices, que é confeitaria.gordices. Mas é porque o doce, a substituição do doce é difícil, né? Então, sabe, eu estava até comentando. Que é o que nós estamos falando, que não é uma coisa que você faz todo dia. Exatamente. Ninguém vai comer tortinha de padaria todo dia. Ou se você está comendo tortinha de padaria todo dia, não é para comer. Você que está errado daí, né? Exatamente. Então, assim, dá para fazer... Se realizar com uma gordice assim, né? Você fala assim, hoje eu vou comer, assim, algo bem doce, bem saboroso. E não precisa colocar nada diet, light, necessariamente, né? Rô, essa grande equivale a 4 pequenas? A 4 dessa média? Deu 6. Deu então 6 dessa média. A receita que nós te passamos... E deu 10 pequenininha. A receita que nós te passamos dá 2 da grande. Isso. Que é essa que os meninos estão te mostrando. E essa miudinha, quantas? Deu 10 dessa e 6 dessa. Nossa, rende bem, hein? Dá bastante. Ó. E eu gasto quanto pra fazer essa receita? Você fez a conta mais ou menos? Não gasta nem 15 reais. Mentira, não gasta. menina. Não gasta. Mesmo contando com morango? Não, aí pra fazer o recheio todo, uns 40 reais. Uns 40 reais, tá. Uns 40 reais. Porque o restante é tudo muito... Que é mais ou menos o que eu vou vender cada uma, né, Rô? Não, mínimo, essa aqui eu vendo por 120. Quanto tem de peso? 1,5 kg. Então ela nossa, pesa tudo isso? Pesa 1,5 kg. Nossa, Rô, é bem legal pra ganhar uma grana, né? Dá 8 fatias. Gente, vou te falar. Mas ela é alta, é por isso. Ela tem quase... 1,5 cm. Tem 1,5 kg de torta. De torta. Gente, então uma receita... Eu vendo a 80 reais. Eu vendo a 80 reais. Você vende o quilo, não? Você vende a peça, não, eu vendo né, a torta. A torta. Isso. Tá. Ela fica bem sequinha e a base é essa, ela desgrudar da sua mão. Isso, tá pronto. Tá. Não é pra sovar, é pra misturar, fazer só farofinha. Misturar. Isso. Não sove igual pão. Desgrudou da sua mão, como ela pronto. fica lisinha. E agora a gente já
Vou deixar ela aqui no cantinho Você falou que ela precisa descansar um pouco. Isso. Normalmente eu deixo na geladeira uns 20 minutinhos, mas como a gente já vai abrir ela aqui, não precisa. Só mesmo para deixar de lado. Então nós vamos deixar aqui, só para você entender. Depois daqui, ela vai abrir na forma e ela vai pro forno. Isso, vai pro forno. Do forno, ela fica quantos? 15? Nem isso, né? Nem isso. É o tempo para ela descolar daqui do cantinho. Descolou do cantinho, essa daqui que nós vamos rechear, só para você entender. Não deixa ela ficar muito torrada, para não ficar feio, porque como fica aparente na hora de você vender, é legal que ela fique nessa cor bonita, nesse douradinho. Porque às vezes você deixa passar muito, fica bem atento dependendo do seu forno. Você tem um forno muito bom, fica pronto em 10 minutos. 5 minutos que passar, vai ficar preta. Daí, além de ficar o gosto ruim, vai ficar feio. Então é legal que você tenha algo que fique bonito para vender, né, Rô? Sim, sim. E faz toda a diferença no final, né? Nossa, nem fale. Aí então, a gente tem o quê, Rô? Próximo passo. Fazer o recheio. Uma coisa importante do recheio é que o que nós vamos fazer aqui, você tem que esperar o recheio esfriar. Exatamente. Você não vai usar o recheio quente. 6 horas de geladeira. 6 horas? No mínimo 6 horas. Eu tiro do fogo, daí deixo o fogo fora. Quando esfriar um pouco, eu deixo na geladeira. Já posso pôr direto? Não, eu ponho direto. Porque aí eu cubro com plástico e vou pra geladeira. Tudo bem, pode estar quente. Por quê que precisa do plástico? Porque eu vou colocar amido e ele vai gerar uma película. Certo. Essa película é difícil trabalhar com ela depois. Então o ideal é colocou, põe o plástico, porque quando você tira, fica esse creme bonito que a gente vai mostrar aqui. Tá bom? Então, pus o leite condensado. Pra mostrar mais a panela, Rô. Tá, joia. Ai, que coisa mais linda. Vou deixar mais pra cá. Presente da Lu. Lindo. Beijo, Lu. A Lu Caramelli me apresentou a Rô. Ela é maravilhosa. Obrigada, ela e o Wellington. A gente te ama. Bastante. Eu dei uma tarefa pra Lu. Nossa. Uma tarefa, uma receita que eu quero que a Lu faça aqui. Que eu acho que ela falou que não, porque ela é fina, mas eu acho que ela tá tendo bastante trabalho. Então eu vou colocar agora o amido e o leite em pó. Certo. Por que eu coloco no leite condensado? Porque fica mais fácil para diluir. Né? Se você coloca o leite junto, aí pode empelotar o amido de milho e aí te causar sérios problemas depois na hora de rechear. Porque não vai desempelotar. Aí vai ter que usar o fouet, aí dá um trabalhão. Desempelota, mas dá um trabalhão. E primeiro eu mexo bem aí antes de aumentar o fogo? Ou já posso ir... Primeiro você dilui bem, aí depois você aumenta. Se quiser fora do fogo também, melhor. É que aqui tá eu deixei bem, não tem problema. Então você mexe bem antes, porque essas bolinhas, primeiro que vai deixar feio o creme. Sim. Porque pode estourar a bolinha depois no meio e fica horroroso, né? Nossa, fica bem feio. E o gosto feio. também, né? Porque mesmo não sendo farinha, não deixa de ser um tipo de farinha. Acabou, não tem mais pozinho. Então eu pego agora o leite. Tá. E o creme de leite. E o creme de leite. Isso. E o chocolate também eu já coloco. Eu ponho chocolate por quê? Porque as minhas tortas eu transporto. Então o chocolate dá essa firmeza. Mas se em casa eles não quiserem colocar, as mamães não quiserem colocar, não precisa. Porque fez para os filhos. Mas dá mais sabor também, né? Sim, mas chocolate branco. Nossa, mas tem que ser o nobre. Não pode ser aquele fracionado. Porque o chocolate branco já não é chocolate. O fracionado, ele é pura gordura. Exatamente. Então, você usa o chocolate nobre justamente por causa da qualidade. Agora a gente já pode colocar o chocolate. Trouxe mais. Esse é gostoso. Eu amo chocolate branco. Eu também. Você gosta de doce, Os meninos gostam mais. Não gosto muito de doce. Porque... Como você começou a cozinhar, Rô? Então, eu era gerente de uma empresa... Você cozinhava antes? Você era o quê? Eu sou formada em escola militar. Mentira! É verdade. E eu era gerente de uma empresa de segurança. E aí a minha mãe adoeceu. E aí depois Faz tempo isso, Rô? 10 anos. Vai fazer 11 anos esse ano. E aí minha mãe adoeceu e aí eu comecei a fazer alguns exames. E um dia no consultório médico eu peguei uma revista até famosa, que eu acabei até virando matéria dessa revista por conta disso. Eu vi que tinham várias mamães que conseguiam empreender, sabe? E eram bem-sucedidas no que faziam. E aí, mas você estava afastada para cuidar da sua mãe? Não, eu estava trabalhando ainda. E sua mãe doente? Minha mãe estava hospitalizada ainda. Tá. E aí eu comecei a fazer alguns exames. Infelizmente, a minha mãe veio a falecer. Mas eu tinha muitas memórias com a minha mãe e minha filha tinha poucas memórias. E aí eu falei, vou sair do trabalho e vou criar essas memórias com a minha filha. Você queria ficar mais perto da sua filha? Queria ficar mais perto dela. Posso aumentar mais? Pode. Esse aqui? Eu vou mexendo pra você começar aqui, viu? Senão não vai dar tempo. Tá, eu vou fazer a geleia agora, então. E aí eu comecei a
Vai ficar mais tempo com ela. E aí... Peraí, o que você vai fazer aqui? A geleia. Certo. Agora, posso então já abrir a torta? Melhor, Pode, né? mas só me fala como é que você vai pôr a geleia. Precisa ficar mexendo também? Tem sim, a gente aqui vai qual que é mexer. O ponto, Rô? Borbulhou 3 minutinhos, desliga. Depois de borbulhar, eu deixo mais 3 minutos. Isso, mexe mais 3 minutinhos. Tá, então eu vou desligar pronto. aqui pra gente poder mostrar essa daqui, a geleia. Então, pode, então eu já vou fazer a geleia, porque abrir a torta é bem simples de fazer. Mas eu não esqueci o ponto, não. Só vou voltar, mas vou voltar na sua história. Aqui eu coloco, então... A geleia que você fala é essa cobertura vermelha? Isso, a geleia de brilho. Eu coloco água. Certo. Ponho o açúcar. Eu jurava que essa geleia era, sabe o quê? Era gelatina. Tem algumas pessoas que fazem. Eu não gosto muito. Eu acho que ela fica muito firme. Assim vai ficar mais cremosa. Ela fica mais fácil de passar. Tá. E aí, em casa, eu acredito que seja mais fácil para as mamães em casa também. Açúcar. Amido de novo. Tá. Mas aqui, ó, é uma colherinha, porque deu aquele pontinho de mingau, tem que desligar. Certo. E aí você vai mexendo até ela subir. E o fogo baixo para mexer, para não empelotar também. Exatamente. Aí, dilui na água. E eu espero borbulhar também? Isso, esse também. Ele vai começar a dar um pontinho ali. A mamãe que sabe fazer mingau, ela não vai perder o ponto, não. Opa! Tá. Ó, coloco um pouquinho de limão, porque é uma geleinha, né? E eu coloco algumas gotinhas de corante. E é aqui que eu coloco aquele ponto que você falou, né? De quanto eu quero... Que fique vermelhinho. Isso. E a textura que ela vai ficar é essa daqui? Isso. Ela fica bem cremosa. Então depois que borbulhar, eu desligo e vai ficar assim, gente. Isso. Ó, é que não dá pra mostrar pra você. Obrigada, meninos. Ó, que linda. Não vai dar pra mostrar pra você pronto, igual eu fiz com o creme. O creme borbulhou, deixa 3 minutos e desliga. E aqui borbulhou, eu já desligo. Desliga não deixa 3 também. minutos, não. Não, aqui você já desliga e você continua mexendo porque essa aqui vai formar gruminhos. Tá. Aqui pode aumentar. Essa eu não posso deixar. Não, essa não. Então pode deixar ela aí que nós não vamos fazer. Então Venha. tá bom. Daí quando ela começar a ficar mais firme e borbulhar, você já desliga. Isso. Os dois prontos, você vai fazer o quê? Você vai deixar descansar até esfriar. Põe na geladeira, cobre com plástico filme. Esfriou, daí é que nós vamos fazer isso daqui que você vai ver agora. Isso. Ó, eu pego um plástico desses parecidos com aquele plástico de pasta, sabe? Mas aquele sem furinho. Tá. É muito mais fácil assim. Pega um pedacinho da massa. Na sua casa você vai deixar uns 20 minutos descansando, Sim. tá? Cubra justamente para poder ficar lados. mais descansadinha. Ó, aqui pode ser rolo de macarrão mesmo, mas como eu trabalho com pasta americana, eu tenho esse em casa, é mais fácil. Certo. Então, você vai abrir. Ah, mas eu não tenho nada para abrir. Não tem problema. Eu vou dar um jeitinho dela quebrar um pedacinho ali para você ver que dá para fazer com a mão. Todo mundo tem até aquele negócio de macarrão lá, como é que chama? É, o rolo de macarrão, mas eu tenho amigas que não tem. Até um copo dá. Sim, dá para fazer. Eu deixo... Quantos centímetros você aconselha, Rô? Meio milímetro dá. Fininha, né, fininha, porque o gostoso é comer o recheio. Na massa não, né? Gostoso é o recheio. Tá faltando o quê? Lateral, certo? Então eu pego mais um pedacinho da minha massa. Desculpa. A massa pra cá. Desculpa. Pego só mais um pedacinho. Ó, coloco aqui de novo. E abro só o que ficou faltando. Então você vê que ela fica bem fininha, fica um papelzinho mesmo. Pra você deixar bem recheada. Qual Por isso que você olha, você não imagina que tem 1,5 kg. Mas acontece que ela é pesada, porque tem muito recheio. Sim, aí. Bastante. Olha o tanto que eu coloquei aqui na bisnaga. Qual é o pulo do gato? E pode colocar 100% no mínimo em cada uma. Por favor, né? Porque morango, gente. Morango. Ó, pulo do gato aqui. Fundo removível. Coloquei aqui no meio. Eu levanto e viro. Ó. Ai, que beleza. É só ir quase apertando. Pronto. Você vai apertando no próprio plástico. No próprio plástico. Tá. Ó, aí, ó, quebrei um pedacinho aqui. Vou mostrar como é que a gente faz essa emenda. Emenda. Ó, com a pontinha dos dedos, aí eu venho aqui, ó. Não tiro o plástico ainda. Por quê? Porque ela tem que ficar bonita inteira, não só pelo lado de fora. Certo. Aí eu pego essa lateralzinha. O que eu faço? E conserta o que tá... Isso. Ó, só pra você que tá na tua casa ver o que a Rô tá falando, ó. Quebrou tá vendo um pedacinho. Aqui quebrou um pedacinho e aqui desemendou. Daí você vai fazer com a mão. Aí o que eu faço? Pego a massa que já está aberta. Certo. Ó, coloco um pedacinho ali. Eu não jogo o plástico fora. Deixo ali, porque eu vou usar ele de novo. Tá. Que é ele que vai deixar a minha torta bonita. E, Rô, como é que faz essa daqui? Eu queria ir fazendo.
Começa de mostrar. Assim, Isso. Pode do jeito que você quiser. Ai, que medo. Mas como que eu vou saber a quantidade de... Ó, aqui você tem que sempre dar um nó bem forte. Ó, eu começo assim, ó. É isso que eu queria saber. Ah, tá. Aí eu vou até o fim. Tá. E aí, o que você tá fazendo? Pode pôr gordice aí. Vai me falando, porque eu... Eu só tô colocando na lateral onde nós... Daí você põe o plástico quebramos, de novo? Ponho, porque eu só apalpo pra ficar mais uniforme, né, a massa? Isso, porque ela vai ficar bem lisinha, ela fica bem bonita. Tá. É necessário ficar bonita dentro? Não. Mas eu acho que ela fica padrão e aí você sabe exatamente quanto de massa você usou. Então você sabe quantas tortas você consegue fazer. É, porque isso é o mais importante, né? Sim, você tem que saber quanto você vai produzir, principalmente se você for vender. Qual é a torta que você mais vende, Rô? Essa não? Ah, eu também acho que essa torta é muito famosa. Essa banoffee, né? Nossa, quando tava na febre da banoffee, dá pra fazer com essa massa também, nossa, viu? Deve ficar. Você só tira o morango e põe a... Mas daí vai pôr... Como que eu ponho o creme? Ah, você coloca doce de leite. Ah, tá. Tá ótimo. Pode colocar mais se você quiser. Mas assim, normalmente você coloca quanto? É isso, o tanto que ela vai preencher aqui. Eu não coloco muito mais alto. Eu só coloco mais alta... Tá alta a minha, Rô? Tá, né? Tá bom, tá bom. Eu gosto de coisa gorda. Eu também. Ai, que delícia, esse creme tá com uma cara tão boa. Experimenta aí, me fala. Tá igualzinho mesmo de padaria. Mais gostoso por causa do chocolate. É, por causa do chocolate. Terminamos aqui. Daí assim vai pro forno, certo? E primeiro vou furar com garfo. Esse é o pulo do gato. Por quê? Ela vai estufar, vai fazer aquela barriga aqui. Ah, se eu não furar com garfo, isso, aí eu furo com garfo. Deixa eu pegar um aqui. Vou pôr no morango, Rô? Isso, pode colocar. Como que você põe morango? Assim? É, quer ver? Deixa eu só dar uma alisadinha aqui. Ah, tá vendo? Ô, Rô, daí você pediu a conta do emprego? Pedi. Pedi as contas. E seu marido? Ah, eu não sou casada hoje, mas na época você era casada? eu era casada na época. E nós conversamos, né? Porque eu queria muito ficar com a minha filha. Você não queria que ela... Não, eu você não queria que ela tivesse a mesma presença que sua mãe teve pra você? Exatamente, porque eu tinha muitas recordações com ela. Prontinho, agora você pode enfeitar. É de assim ou de assim? Isso, bundinha pra trás sempre. Sim? Isso. Ah, tá. Aí pode se divertir agora. Ô, Rô, e daí você pediu a conta? Isso, aí saí do trabalho. Só que na época, meu ex-marido trabalhava em uma padaria. Me ajuda, e o chefe dele pediu. Tem 4 minutos. E o chefe dele pediu ajuda para poder fazer uma casa de bolos para a esposa. Só que aí... Mas você cozinhava antes? Não. Ah, eu cozinhava as coisas da minha família, né? Minha família é italiana, então eu tinha muitas receitas de vó. Da minha nona, assim, da minha madrinha. De só pra dentro de casa. Tanto que até hoje, a única que acerta o bolo de cenoura e o pão sou eu. Daí você começou a ajudar o amigo do seu marido? Não, aí eu fui administrar, porque eu sou formada em RH. E aí eu fui fazer a parte administrativa. Aí fiz a montagem, fiz a programação de PDV e algumas coisas lá na padaria, na casa de bolo deles. E ajudava também na parte financeira da padaria. E aí, só que porque pelo fato dele deixar, eu levar minha filha às vezes. Ó, agora o que a gente faz aqui? A gente pega essa geleinha. Não se esqueça que tudo isso tem que estar frio para você montar, tá bom? Porque senão faz uma gororoba. Ó, por que eu tô pondo assim? Porque eu vou espalhar com pincel agora, tá? Ô, e se eu quiser que ela tenha brilho? Aí você coloca um pouquinho mais vermelho. Ah, tá. Se eu colocar um pouco mais do corante vermelho, ela vai ficar mais brilhosa. Isso. Tá. E aí menos amido também. Só olha, que isso é importante, você tá vendo? Que você vai um pouco menos de amido. Isso. Tá. É bom que você tenha esse pincelzinho para pegar todas as partes e você cobrir todos os morangos. Que esse é o efeito que você vai ter. Por que eu ainda não tirei a parte de metal é o pulo do gato, que eu vou mostrar para vocês agora. Tá. Que eu já consigo fazer sem a parte de metal, mas em casa vai ser difícil e aí elas podem quebrar a massa e ficar chateada. Fala, poxa, a Rosi ensinou e não era tão fácil como ela disse, mas é. Depois com a prática vem a perfeição em tudo, né? Eu queria experimentar essa, viu, Rô? Essa aqui? Bora? Olha, Instagram da Rô.
para você acompanhá-la, que é o confeitaria.gordices. Mas você pode fazer sua encomenda. Inclusive, ela tem vários bolos aí. Ela acompanha muito as tendências. Então, tem bolos que são tendência agora. Aquele do sopro da princesa, sabe aquela, né? Da Mulher Maravilha. Eu fiz esse. Ela fez também, legal. É muito linda. Ela faz bolos lindos. Tudo que é tipo de doce que você pode imaginar. Daí você pode fazer a tua encomenda no 954534140. Tá aí na tela para você. Ó, vou pegar agora a castanha de xerém com a mão. Certo. E eu só faço uma viradinha assim, ó. Ah, olha só. Isso é o pulo mesmo. Pulo. E se você tirar da forma antes, o que acontece? Você não vai conseguir dar esse efeito porque pode quebrar na sua mão. Pode quebrar na sua mão. Eu já consigo fazer com ela sem a parte de metal. Porém, o ideal é começar assim. Não inventar moda, não, e fazer. É começar assim. Detalhes que para você não perder a receita. Se você vai fazer para vender. Ó, que linda que ficou. E agora eu pego um potinho e eu tiro a parte de metal. Ó, tá prontinha para servir. Olha que linda. Corta essa para experimentar um pedaço dessa, Rô. Uma coisa importante. Quanto tempo dura? Com morango, 3 dias de geladeira. Tá. Eu não recomendo muito mais. Certo. Daí, conclusão. Você começou a cozinhar de verdade, montou e aí o seu... Ele foi viajar e falou assim, faz a inauguração pra mim. Eu falei, como assim? Cadê as receitas? Aí ele falou assim, vê aí o que você faz. Aí eu liguei pra minha madrinha, falei, Dinda, me socorre. Minha Dinda ficou lá comigo uma semana. Dinda Marinês, eu te amo. Marinês, você acreditou no sonho. E aí ela nunca mais parou. Uma excelente cozinheira, meu Deus do céu. Daí você nunca mais parou. Aí nunca mais parei. Que aí eu percebi que as receitas da minha família eram saborosas e todo mundo gostava. A receita de italiano não vai ser saborosa? Nem existe isso, né? Eu vou pegar um pedaço dessa massa gostosa também. Olha, isso que é bom. Você já experimenta que você fez na hora. Você vê como dá certo. E olha a grossura do recheio. E com Jesus eu sei que não tem sofrência não. É paz e alegria, amor no coração. Com ele eu sei que vou vencendo todo. Maravilhosa. Que bom, fico feliz. Gente do céu, igualzinho esse creme. Nossa, nem peguei o morango, vou pegar só o creme. Nossa, Rô, parabéns. Obrigada. Você vai voltar, né, pra fazer mais Com certeza, que você pedir, tá Nossa, na mão. Que delícia. Meu Deus do céu. E eu trouxe pra produção também. Então, todo mundo hoje vai saborear a torta de morango. Obrigada, viu? Mais uma vez. Deus te abençoe ricamente. Continue te iluminando dessa forma gloriosa. A sua mãe deve estar muito orgulhosa de você, eu tenho certeza. E minha avó adorava programa de culinária. Imagina, eu falei, nossa, minha avó ia ficar doida se me visse na TV. Mas a sua filha tá vendo. Tá, sempre. Né? Deu certo, tá vendo? Viu? De verdade, obrigada. Onde o amor te trouxe, né? É verdade. Que lindo isso. Verdade. Obrigada, viu, Rô? Então, foi uma honra. Obrigada. Obrigada, Zânia. Volta logo, viu, meu amor? Doutor, obrigada, viu, por você estar aqui hoje. Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã, às 14h. Tem mais tudo de bom pra você. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã.